Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre a antropologia filosófica. Eu já falei sobre o conceito, mas só revisando, antropo significa homem, logia, estudo, então o estudo do homem. E quando a gente vai estudar o homem, a gente principalmente estuda o que é peculiar no homem, aquilo que o diferencia dos animais. Uma das coisas que a gente costuma colocar como uma distinção dos animais para o homem é exatamente o instinto. É isso? Por quê? Porque os animais, mesmo aqueles que se situam nos mais baixos níveis da escala zoológica de desenvolvimento, como por exemplo os insetos, eles têm uma ação que é caracterizada sobretudo pelo reflexo, pelo instinto. A ação instintiva ela é regida por leis biológicas que são idênticas na espécie e são invariáveis de indivíduo para indivíduo, ou seja, elas são rígidas. Você não consegue modificar o inseto ou o animal, ele não tem como escolher, né? Essa rigidez dá a ilusão de perfeição, quando o animal, por exemplo, ele se especializa em certos atos e executa com extrema habilidade. A gente não fica admirado, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, uma aranha tecendo uma teia? A gente não fica admirado quando a gente vê uma abelha construindo uma colmeia? Esses atos, eles não têm história, eles não se renovam e são os mesmos em todos os tempos, salvo, lógico, as modificações que são determinadas pela evolução e são decorrentes de mutações genéticas, etc. Mesmo quando há tais modificações, elas continuam valendo para todos os indivíduos da espécie e não permitem inovações, passando a ser transmitidas hereditariamente. Em certas aves, chamadas tentilhões, o hábito de fazer ninhos típicos da espécie é tão fixo que após 5 gerações em que essas aves eram criadas por canários, elas ainda continuavam a construí-los como antes. Então, por aí vocês veem que existe uma rigidez e essa rigidez ela é passada de geração para geração. Teve uma pesquisa feita por um psicólogo chamado Paul Guillaume, que vai explicar que um ato inato ele não precisa surgir desde o início da vida, porque ele pode surgir em determinado momento. Muitas vezes ele pode aparecer até mais tarde, no decorrer do desenvolvimento. Andorinhas novas, por exemplo, impedidas de voar até certa idade, elas realizam o primeiro voo sem grande hesitação. Os gatinhos, por exemplo, quando eles são novinhos, eles não esboçam nenhuma reação diante de, por exemplo, um rato. Mas após o segundo mês de vida, aparecem reações típicas da espécie, como perseguição, captura, brincadeira com presa, ronco, matança. Um exemplo distinto está aqui agora, nesse barulho da galinha aqui, que não para de cacorejar, né? Outra coisa, né? Os instintos, eles são cegos, ou seja, são uma atividade que ignora a finalidade da própria ação. A vespa, ela fabrica uma célula onde deposita o ovo, junto ao qual coloca aranhas para que a larva, ao nascer, ela encontre alimento suficiente. Ora, se a gente retira as aranhas e o ovo, mesmo assim ela vai continuar realizando todas as operações, terminando pelo fechamento adequado da célula, né? Vou espantar essa galinha aqui primeiro. Como eu disse, né, o instinto ele é cego, então não teve como eu pedir a galinha para fazer silêncio, eu que tive que me mudar, né? Vocês vão entender um pouquinho também sobre isso a partir de agora, quando eu for falar sobre o homem, a comparação do homem e o animal, né? Olha, se o comportamento dos animais, o instinto, ele é cego, ele não leva o quê? Em conta o sentido principal que deveria determinar a fabricação, por exemplo, no caso da vespa, a fabricação da célula, né, para a preservação do ovo e da futura larva. E no caso das abelhas, por exemplo, a fabricação da colmeia não leva em conta qual a finalidade, ela faz aquilo por instinto e pronto. O ato humano voluntário, em contrapartida, ele é consciente de finalidade. Ele existe antes como pensamento, ou seja, como uma possibilidade na cabeça, né? E a execução é o resultado da escolha dos meios necessários para atingir os fins que são propostos. Quando há interferências externas no processo, no meu caso foi a galinha agora, né? Os planos também são modificados para se adequarem à nova situação. Isso que a gente chama de inteligência concreta. Então isso que acabou que aconteceu na prática, né, foi isso. Ou seja, eu me adequei à nova situação, né? O ser humano ele faz isso sempre, quando ele tem uma finalidade. No meu caso, gravar uma aula. Nos níveis mais altos da escala zoológica, por exemplo, os mamíferos, as ações deixam de ser exclusivamente resultado de reflexos e instintos, e representa também uma plasticidade maior, que plasticidade quando a gente fala em uma flexibilidade, né? Que é uma característica dos atos inteligentes. Ao contrário dessa rigidez dos instintos, a resposta ao problema ou à situação é nova e não há uma programação biológica, é uma resposta inteligente. E como tal, ela é improvisada, ela é pessoal e é criativa. Por isso o ser humano ele é inventivo ao infinito, nesse sentido.
Um psicólogo chamado Köhler, né, que era um gestaltista, ele instalou nas Ilhas Canárias uma colônia de chimpanzés. E um dos experimentos desse psicólogo consistia em colocar um animal faminto numa jaula onde eram penduradas bananas em que o animal não conseguia alcançar. O chimpanzé então resolvia o problema quando puxava, por exemplo, um caixote embaixo e colocava debaixo da fruta e pegava a fruta. Segundo esse psicólogo, o Köhler, a solução encontrada pelo chimpanzé não é imediata, mas no momento em que ele tem um insight, o insight é o quê? Né? Aquele discernimento, uma iluminação súbita, isso é, quando o macaco tem uma visão global do campo e estabelece uma relação entre o caixote e a fruta, então esses dois elementos, caixote e banana, né, no caso, eram independentes um do outro e passam a fazer parte de uma totalidade. É como se ele percebesse uma nova realidade. Então essa que é a lógica, né, da inteligência concreta, né, que vai possibilitar uma ação que não é planejada pela espécie. Aí o que acontece? O ser humano ele tem uma inteligência concreta um pouco mais aperfeiçoada que isso. A gente vai entender por quê. Não se trata mais, no caso do animal, de uma ação instintiva, nesse caso, né, de um simples reflexo, mas de um ato de inteligência. A inteligência, ela se distingue do instinto por causa da flexibilidade, porque as respostas elas são diferentes conforme a situação se modifica e também variam de animal para animal. Então acontece, eu tenho uma situação que eu tenho que me adequar, né? Então no caso do animal, né, ele tem uma finalidade imediata, então ele vai se adequar àquela finalidade dele. Por exemplo, um dos chimpanzés, o sultão, ele era um dos mais inteligentes. Ele foi o único que conseguiu, por exemplo, encaixar um bambu no outro e cutucar a fruta, né, para pegar a banana com o bambu. Então, ou seja, por aí a gente vê que a inteligência, esse tipo de inteligência, ela vai variar de animal para animal. Se fosse instinto, não, todos fariam a mesma coisa. Nesse caso, não. É uma inteligência por quê? Porque pode variar. No caso do instinto, ele é rígido, né? No caso da inteligência, você tem uma flexibilidade. Trata-se de uma inteligência concreta porque depende da experiência vivida aqui e agora. Mesmo quando ele repete isso mais de uma vez, né, o teste que já foi aprendido, o seu ato ele não domina o tempo. Pois a cada momento em que ele é executado, ele se esgota naquele momento. Ou seja, ele vê a situação e naquele momento ele formula, mas ele não aprende com aquilo. Igual o ser humano ele já planeja, né? Vamos supor, amanhã eu guardo isso aqui, porque amanhã eu vou cutucar de novo essa banana e tal. Não é nada disso. Ele vai, naquele momento que ele vai agir daquela maneira e sempre nas situações ele vai se aplicar daquela forma. Em outras palavras, ele não inventa o instrumento, ele não aperfeiçoa e nem conserva para uso posterior. Portanto, o gesto útil, ele não tem sequência, não adquire o significado de uma experiência propriamente dita. Mesmo que alguns animais organizem-se em sociedades mais complexas e até aprendam formas de sobrevivência e as ensinem às suas crias, a gente não tem aqui necessariamente o que a gente chama de cultura. Só no caso do ser humano que nós temos cultura. Nós não temos, no caso dos animais, algo que se compare, né? Essas transformações realizadas pelo homem enquanto ser criador é muito superior a isso, porque nós temos uma noção de futuro, planejamento, finalidade que os animais não possuem. Então essa que é a principal diferença entre natureza e cultura. Quando a gente vai falar sobre natureza e cultura é isso. É exatamente essa ideia de que o homem ele constrói uma cultura porque ele transfere para o tempo algo que estaria diretamente ligado ao presente. Então, eu espero que tenha sido claro. Nós vamos aprofundar um pouco mais nas próximas aulas sobre esse assunto. Até a próxima aula.